Olá, preparado para mais um dia de leitura bíblica? Dia 74. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos ler a primeira carta completa hoje, né? São 6 capítulos. Bíblia em mãos? Vamos lá? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para a Macedônia, roguei que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. A obra de Deus é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestre da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso Evangelho, que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Então a lei ela é ótima para quem é justo, para quem é pecador e para quem transgride a ordenança, ela então é ruim porque ela traz a revelação do quanto somos pecadores, mas também ela promove a possibilidade de nos reconhecermos necessitados de Jesus Cristo para nos remir dos nossos pecados. Enquanto a gente não se reconhece pecador, é pouco provável que a gente deseje ter Cristo como Senhor de nossas vidas. Verso 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Então, se você também é um transgressor da lei, se você também fez coisas erradas, ruins, maléficas, e porque você não sabia que o Senhor é quem realmente nos perdoa o pecado, dá tempo de você buscar o Senhor. Essa afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia, para que, em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Você conhece alguém que antes de entender Jesus Cristo na vida dele era um pecador assim, de grande monta? E aí de repente você, quem? Fulano aceitou Jesus? Que isso? Aí Paulo falou assim, olha, eu era um desses, o pior de todos. E por causa disso, Deus me usou, Jesus me usou para demonstrar a grandeza dele, a paciência e o amor, porque se ele teve poder para me resgatar, resgata qualquer pessoa. Não que ele não pudesse resgatar, Jesus pode todas as coisas, mas usa também de pessoas para poder dizer, fulano era imensamente pecador, e ele hoje tem uma vida transformada, mostra então o poder de Deus. 17. Ao Rei Eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Timóteo, meu filho, dou a você essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões
e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem, né? Lógico que a pessoa vai decidir se ela quer a salvação em Cristo Jesus ou ir para a perdição. E aqui pedindo para poder que todos nós oremos pelas autoridades, né? Todas as autoridades da nossa vida, todas as autoridades em qualquer área. Pois, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Aqui também fala um pouco assim, a mulher não pode botar joia, não pode colocar... Quem lê literal entende isso mesmo. Compreendendo a questão do contexto, né? Quando há um exagero nessa adoração do próprio corpo, na exaltação da beleza, Deus deixou de ser o primazia. As boas obras deixam lugar para que haja a exaltação de si mesmo. Versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada se tornou transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecer na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Capítulo 3. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja. Então, as características, descrição de cargo de um bispo, na Bíblia já tinha. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escreva essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos,
pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Capítulo 4. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Quer dizer, quando você faz uma atividade física, você beneficia só seu corpo, mas quando você pratica a piedade, você tem a benfeitoria dela, tanto nessa terra presente quanto na futura, que é estar com Cristo. Esta é uma afirmação fiel e digna, de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado, a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem, para que a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem.